Eu reservei umas horas aí para eu meditar e rever as coisas que a gente conversou, e com essa intenção de a gente incrementar novamente os treinamentos a nível de Brasil, eu queria que você lembrasse isso comigo. Meditação dinâmica. O que é? Para que serve? E como aprender? Então, eu quero refletir com você dentro dessa ideia. Uma das coisas que eu quero que você pense comigo é algo que você já viu, mas a gente tem que relembrar disso. A base do sofrimento humano é o apego e a ignorância. Então é lógico que a gente tem que procurar se livrar da ignorância e livrar os nossos familiares também. Lembrando de Jung, qualquer conhecimento que não mude a qualidade de vida é estéril e de valor questionável. Então, o que eu estou te lembrando aqui é que a gente conhece uma coisa que, para melhorar a qualidade da nossa vida, não tem nada que possa ser comparado. Então, eu acho que a gente tem que refletir um pouquinho sobre isso. Cada um de nós já pensou e pode pensar mais, o que, que eu posso fazer para acelerar meu crescimento? Então, abertura para novas ideias, isso a gente tem que lembrar sempre. Atitude de participar das oportunidades que a gente tem é muito importante. Lembrar de fazer um pouquinho cada vez, não querer fazer tudo de uma vez, eu usar a filosofia da formiga. Então, eu cresço um pouquinho aqui, aprendo mais isso hoje, mais amanhã. Então, isso é importante para nós. E lembrar que a gente conhece uma coisa que é a lei da criatividade. E a lei da criatividade diz que tudo pode ser melhorado. Então, eu também posso melhorar minha qualidade de vida e ajudar os meus nessa parte também. Eu quero que você preste atenção, se você já viu, veja de novo e observe com carinho. O que, que você vê dessa pequena figura que está aí? Eu vou fazer ela crescer, vá observando os detalhes. É um cachorro olhando para o lado. Você está Mas vendo um tem outra cachorro? coisa, olhando para a direita. Mas tem alguém Três olhando E ele. um, pessoas. bebê, e um Três bebezinho pessoas. embaixo. Alguém olhando Olhe o bem, Três bebezinho. pessoas, mais outro olhe bem, adulto, você vai ver uma criança, a um mãe e a adulto. avó. É, Olhem com carinho. O que eu estou chamando a atenção é que, às vezes, a gente bate o olho e passa despercebido. O que a gente precisa é, de repente, dedicar um pouquinho mais de atenção. E lembrar que esse dedicar um pouco mais de atenção tem a ver com o que a gente estava falando há pouco, que é a nossa meditação. Então, você vê aqui uma criança, você vê aqui a mãe, você vê aqui a avó. Agora, você vê isso depois no pequeno também. Olha lá no pequeno que você vai ver a criança, a mãe e a avó. Às vezes a gente vê só aquilo que chama atenção. Então, eu acho legal a gente se ligar nisso. Eu estou convidando vocês para a gente refletir um pouco sobre meditação ou introspecção. Quer dizer, o meu propósito você já viu lá no primeiro slide. O que é, para que serve e como aprender. Meditação dinâmica. Se você tivesse que escrever aí ou ditar para alguém o que é. O que é meditação dinâmica para você? E aí eu vou colocar o que eu gosto, né? Mas você pense a respeito. Como é que você explicaria para o seu neto, para o seu sobrinho, para o seu amigo? Bom, como você explicaria
o que é meditação dinâmica para uma criança. Isso eu acho importante. Lembrando que meditação é dedicar atenção. Meditação é dedicar atenção. E a meditação dinâmica é dedicar atenção criando imagens com vida e ou movimentos. Aquilo que a gente fez com o Afonso, quer dizer, o Afonso falava e a gente dava vida, massagem, liberava atenção, quer dizer, essa meditação guiada é dedicar atenção criando imagens com vida e ou movimentos. Quando você olha para essa imagem, você pode fazer essa imagem mental. Agora, o que eu quero te lembrar é o seguinte: se você faz essa, a, essa imagem mentalmente, o que vai acontecer com você? Você está se preparando para o futuro. Então, quando você repete uma imagem, você, na verdade, está criando elementos dentro de você para o futuro. Então, lembre-se que a meditação dinâmica nos ajuda para isso. Se a gente usar mentalmente as imagens, a gente vai se preparar mais facilmente para o futuro. Na meditação, lembrando o seguinte, que o que a gente busca, na verdade, é o silêncio. Tá? Então, quando o Afonso sugeriu que você, lá no silêncio, relaxado, escutasse a música, então essa parte é que nos fortalece, ela é muito importante. Então, a gente busca, faz tudo o que faz, busca o silêncio e depois procura curtir esse silêncio. A gente busca também interiorização com alguns propósitos de autoconhecimento. Você quer se conhecer mais, é, para se transformar, né? Então eu quero mudar, eu quero fazer coisas que me interessam mais do que está acontecendo hoje. Então isso é autotransformação e a autorrealização. Então a gente tem que lembrar que a gente também cuida disso. Então eu cuido do meu autoconhecimento, me conhecer mais, eu procuro me transformar e eu quero me realizar. Então lembrando que a meditação é chave para nós e para tudo isso aí, tá? Eu quero lembrar você de algumas coisas. As meditações, tipos e uso. Eu não sei quantas você conhece, mas eu quero recordar aqui e comentar um pouquinho, só para que cada um de nós fique mais ligado nisso. Então, por exemplo, meditação Zen ou Zazen. Então, a meditação Zen ou Zazen, o foco é só a respiração. Então, você passa o tempo cuidando, concentrando, dedicando atenção na sua respiração. Esse é o foco principal. Aí vem a meditação budista, o chamado Kadampa, que a gente faz a meditação e procura os ensinamentos de Buda para a vida moderna. Então, tem essa meditação também que é muito utilizada. A meditação transcendental. A meditação transcendental é aquela que a pessoa recebe um mantra individual do mestre. Então, o orientador da meditação, ele procura um mantra e você recebe um mantra e você repete o seu mantra. Ou seja, você aprende a se controlar seus pensamentos através de um mantra individual. Você tem a Raja Yoga. Esvazie a mente. Quietude, busca só quietude. Esvazia, aí tá, saiu um erro aí. Esvazie a mente. Procure quietude. Então, ficar no vazio um tempo. Tem uma que chama Vipassana, os ensinamentos de Buda originais. Então, quer dizer, não é para a vida moderna, são os ensinamentos do passado.
A meditação guiada é a que nós conhecemos, é superar dificuldades. O principal objetivo da meditação guiada é resolver problemas. Além de atender tudo que as outras fazem, você tem é, uma atividade que é cuidar das dificuldades. E a chamada mindfulness é que você procura desenvolver consciência. Você se envolve com as coisas para desenvolver a sua consciência. Então, tem vários tipos e várias finalidades. Agora, eu sou apaixonado pela meditação guiada e, e eu quero que cada um pense um pouquinho. Eu sempre, quando eu ensinava isso, aparecia alguém que fazia essa pergunta: o Júlio, isso não é contra a Bíblia? Então, eu sempre respondi o seguinte: olha, veja bem, quando você vai ler a Bíblia, você observa o seguinte: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Só que a palavra orar também pode ser traduzida como meditar. Então, quando a pessoa se envolve num lugar sozinho e vai orar, se ela faz um relaxamento, ela está meditando. Então, isso era o que Cristo fazia. E em Mateus ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, quando você lê essa tradução, teu aposento, tua porta, o que você entende por isso? Então, isso aqui é o que você acha escrito. E eu fiz uma interpretação para você pensar. Mas tu, quando orares, volta-te para dentro de ti, fecha os olhos, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, meditar é isso, voltar-se para dentro de ti, fechando os olhos. Então, pare e pense a respeito do que você faz, o que você daria de explicações para alguém que te questionasse isso. Veja lá se você melhora. Paulo Coelho diz assim: quando buscamos ser melhores do que somos, tudo em volta se torna melhor também. Então é aquilo que o Afonso diz: olha, quando você pratica meditação e ajuda os outros, além de ajudar os outros, se ajudar, você ajuda tudo que está à sua volta. Quando a gente fala em imaginação, é importante você lembrar disso aqui. A imaginação bem utilizada é um processo de evolução. A imaginação bem utilizada é processo de evolução. Se mal utilizada, é um instrumento de tortura. Então, quando você usa a imaginação contra você para imaginar medo, imaginar perigo, imaginar, tá? Você está criando um instrumento de tortura para você. Então, lembre-se que a imaginação você tem que cuidar dela e utilizar da melhor forma possível. Eu gosto disso aqui. A imaginação é um dom do qual devemos ser os donos e não os escravos. A imaginação é um dom do qual devemos ser os donos e não os escravos. Einstein diz assim: a imaginação é tudo. É uma visão antecipada das atrações da vida que virão. Ou seja, então você pode antecipar a sua vida através da imaginação. É o que ele diz aqui, ó, a imaginação é tudo. É uma visão antecipada das atrações da vida que virão. Tá? Vitor Hugo diz assim: não há nada como a imaginação para criar o futuro. O que hoje é utopia será carne e sangue amanhã. Então, quando você faz meditação dinâmica,
que você faz seus projetos para o futuro, é o que o Vitor Hugo está dizendo aqui. Não há nada como a imaginação para criar o futuro. O que hoje é utopia será carne e sangue amanhã. O Churchill diz assim: tu crias teu próprio universo durante a caminhada, usando o quê? A imaginação. Tu crias teu próprio universo durante a caminhada. Então, lembre-se que isso é importante para nós. Eu fiz aqui um resuminho só para a gente recordar, se você precisar usar para ajudar outras pessoas, explicações técnicas e práticas. Como iniciar? A importância de um ritual. Então, se você quer começar uma atividade, respeitar o ritual de início. Então, 3, 2, 1, 3, sabe? Então, as respirações, elas criam um ritual e que isso vai nos ajudar. Então, quando você vai fazer as suas respirações, cuide delas, para que realmente você tire proveito das suas meditações. Quando você faz o relaxamento progressivo, você tem que cuidar do relaxamento físico. E eu não conheço ninguém que cuide mais disso do que o Afonso. Então, lembrando da importância que tem fazer a parte externa, depois fazer a parte interna, lembrar dos órgãos, formar imagens, tá? Lembrar de como você é formado. Então, dedicar atenção e conseguir relaxar tudo isso. Isso realmente é muito importante. Sempre que você puder, dê uma olhadinha, uma pesquisa, formar as imagens dos órgãos, principalmente se você tem algum que tem problema. Então, se você tem problema em alguma parte do seu corpo, procure formar uma imagem para você energizar aquela parte e revitalizá-la e rejuvenescê-la. Então, isso é muito importante. Então, é lógico que tem tantos detalhes, mas você não precisa decorar tantos detalhes. Mas se você está tendo problema em alguma área, cuidar um pouquinho, dedicar um pouco mais de atenção, porque isso vai te ajudar e muito. Principalmente com a idade, a gente começa a ter problema nas juntas, nos movimentos. E a gente está aprendendo a utilizar um pouco essa energia que a gente pode buscar fora, lá no centro da galáxia, e você conseguir rejuvenescer certas partes do seu corpo, se não pelo menos atender melhor. Então, lembrar que você precisa cuidar e saber conhecer você para se autoenergizar. Então, lembrar dos seus órgãos principais que você tem que cuidar e zelar, e isso vai te ajudar e muito se você tiver imagens disso. O relaxamento mental, você participou aí, então uma referência agradável com a qual você tenha se envolvido e lhe seja muito agradável. Então, quando vai fazer o relaxamento mental, lembrar de uma coisa boa, agradável, você sorrindo e em silêncio, isso te faz bem. Então, quando você pensar em você feliz, sorrindo, ter uma imagem clara disso. Então, o relaxamento mental é acalmar excitações nervosas. Para acalmar excitações nervosas, é lembrar de uma atividade que te deixa calmo. Isso é importante para os nossos relaxamentos. Então, lembrando que o relaxamento, a gente cuida primeiro do físico e aquilo que eu disse, eu conheço pouca gente que cuida disso tão bem quanto o Afonso, tá? E isso faz bem. Cuidar do relaxamento mental, isso é uma coisa que a gente precisa fazer. E aí a gente está no nível alfa, dimensão, nível de laboratório, nível de atividade mental que a gente vai trabalhar nos nossos projetos. Lembrando sempre que para integrar os relaxamentos,
você se envolver com energia, com luz, ter imagens que te ajudem nisso, porque meditação dinâmica é trabalhar com imagens. Então, quando você quer relaxar o seu físico na parte externa também, se você tiver imagens desse tipo e você se sentir e lembrar como você se sente quando está, é muito importante. A meditação para que serve? Para que serve a meditação que eu faço mesmo, hein? Eu coloquei umas coisas aqui para ajudar a reunir essas informações. O que a ciência comprovou sobre meditação? Reduz o estresse, a ansiedade. Então, isso você tem que lembrar. Olha, eu preciso reduzir o estresse, a minha ansiedade. O que eu tenho que fazer? Meditar. Aumento da satisfação e melhora o desempenho no ambiente de trabalho. Estou precisando melhorar na minha parte profissional. Lembre-se que a meditação faz isso. Estou com problema de insônia, depressão. A meditação ajuda nisso. Aumenta o bem-estar, a autoestima, você gosta mais de você, se sentir melhor. Estímulo da criatividade e da memória, tá? Então, a gente melhora sempre que pratica meditação. Fortalecimento do sistema nervoso e imunológico. Quer dizer, quanto mais meditação você praticar, mais melhora o seu sistema imunológico. Reduz a pressão arterial e as dores de cabeça. Então, a gente, com uma certa idade, começa a ter problema de pressão arterial e a gente tem que lembrar que a gente tem uma ferramenta que pode ajudar e muito. Agora, as coisas que a meditação, que só você pode comprovar, conectar-se à sua dimensão interior. Você consegue realmente se envolver com o seu interior? Na sua dimensão interior, tem a inteligência biológica, que veio em seu DNA, e administra suas células, que está conectado ao todo, que é a sua dimensão espiritual. Então, lembrando que isso aqui só você pode, pode checar, quer dizer, ninguém vai poder falar isso para você. Você pode conectar-se às suas células ou a alguma parte do universo para obter informações e resolver seus problemas. Então, com a meditação, você pode se projetar, sua parte leve, você pode levar para outras dimensões, outros corpos, tá? Então, eu separei umas coisinhas aqui para falar rapidamente. Lembrar da inteligência biológica, é a capacidade de organizar um corpo para a vida. Isso está dentro de você. Então, quando alguma coisa atrapalhar, volte lá e dê uma conversada com essa sua inteligência biológica e reorganize aquela parte do seu corpo. Inteligência espiritual, o que é? É a capacidade de comunicação entre corpos e os seres no universo. Então, quando você sai de você, você está fazendo, está utilizando e formando a sua inteligência espiritual, tá? Que vale realmente a pena você cuidar. E a gente tem a inteligência intelectual, que é a capacidade de armazenar nossas experiências vividas ou imaginadas. Então, a gente lembrando que a gente tem essas inteligências, e na meditação a gente pode utilizar isso melhor. Lembrando que a gente consegue fazer projeção mental para ir buscar os conhecimentos que você precisa, no macro, naquilo que é visível, ou no micro, que é a parte invisível. Então, você lembre-se que você tem essa habilidade de projeção mental. E que também você tem condições de fazer, buscar informações, fazendo sua regressão de memória. Você, em meditação, consegue fazer, se treinar isso aqui, você consegue fazer algumas regressões interessantes.
evidência de tendência. Então, se projetar para ver qual é as tendências que estão para acontecer em sua vida. Então, você também pode buscar informações sobre o futuro. E aí, eu só queria lembrar aqui, meditação dinâmica, como aprender? Então, a gente conversou antes do bate-papo, tá? Então, se você procurar um curso de 20 horas numa semana, 4 horas por dia, 2 finais de semana próximos, mais 10 horas cada, tal. Então, vai te custar uns $400, mas você pode indicar para alguém fazer esse curso de 20 horas numa semana, ou de 2 fins de semana, tal. Ou você pode, por exemplo, indicar o site do JJ Golim, lá tem curso Dom. Tem todas as palestras gravadas, tá, no jjgolim.com. Ou então você tem no YouTube aquilo que o João Bilobran tem divulgado aí, que tem o curso completo que eu dei lá na faculdade de Juiz de Fora. Então, são as possibilidades que cada um de nós tem para indicar para alguém e lembrar que o investimento que a gente fez valeu a pena ou não? Será que o que eu me dediquei valeu a pena? E aí, para encerrar essa reflexão, eu coloquei aqui algumas coisas que a gente tem que pensar. A vida é curta para ser pequena. A vida é curta para ser pequena. E eu tenho que melhorar cada vez mais. Imagens que podem ajudar. Depois que eu descobri a fonte da juventude lá no centro da nossa galáxia, eu tenho procurado formar algumas imagens para ajudar. Então, por exemplo, essa imagem, quando eu quero energizar minha cabeça, meu cérebro, eu procuro utilizar. Então, no universo, a gente encontra as coisas. Eu peguei essa fotografia tirada no universo. Se a gente der uma olhada para ela e lembrar do que a gente aprendeu dos chakras, tem muito a ver. Então, você de vez em quando olhe para essa fotografia e se imagine entrando nela e fazendo a energização de todos os seus chakras. Eu gostei dessa imagem, eu vou curtir ela por um tempo. Então, quando você quer energizar todo o seu corpo, se você tiver uma imagem, essa imagem é lá de uma galáxia, eu não estou conseguindo falar, e a gente pode se imaginar lá, levar nosso corpo leve lá e sentir-se iluminado. Quando a gente fala do Sol, a Terra, então, quando você se projeta em volta da Terra e procura se iluminar do Sol, procure ver se você forma algumas imagens para te ajudar, tá? Então, essas imagens podem te ajudar a você se autoenergizar. Então, quando você olha lá para o centro da nossa galáxia, a gente fica muito ligado e a fonte da juventude é aqui que a gente tem que buscar as coisas para renovar as nossas forças.